Dis-moi, je te demandais, depuis combien de temps est-ce que tu étudies la langue française? Pardon. Ah, euh, j'ai étudié, c'est ça que je veux dire. Eu Euh, estudei ou eu estudava? Depende, o que você quer falar em português? eu estudei. Você está Eu conseguindo estudei, me... isso. Aí, no caso, como a gente já está mencionando a questão do idioma, você pode até jogar o seu desse. Você pode colocar assim, ó. Je l'ai étudié depuis, ou você vai colocar ça fait déjà, il y a déjà, tá? Tipo assim, já há tanto e colocar o tempo, tá bom? Tá. Porque ele Je já vai l'ai fazer uma correlação com o quê? O idioma francês, tá? Le français ou étudié. la langue française, ça va? Uh-huh. Très Je bien. l'ai je l'ai étudié, ça fait longtemps. J'ai déjà habité en Montreux, en Suisse, quand j'étais 15 ans. À Montréal? Montreux. Ah, Montreux, ça va. Oui, c'est cool. Et vous Euh, avez, pardon, et tu as habité avec ta famille ou tout seul, mon ami? non, tout seul avec mon frère, parce que C'est j'étais sympa. avec boarding school, comment je peux dire? Boarding school. Boarding school, je ne sais pas comment, c'est une Et école d'avion, c'est ça? escola interna. Ah, d'accord, on va dire l'internat, c'est ça. Exactement. L'internat, Oui, je vois. et j'ai Ah, étudié le français. Et après, j'ai aussi déjà habité à Paris pendant un an, en oui. 2012. Donc, 2008, c'est ça, pardon. 2012. Ah, 2012, ça va, Ouais. très bien. Donc, je peux comprendre le français très bien, mais c'est un peu difficile de parler parce que je pratique rien maintenant. Ça va. Non, mais je peux dire que là, tu gères, tu peux t'exprimer, tu arrives à parler. Tu dis ce que tu veux d'une façon vraiment très simple et claire. Et j'arrive à tout comprendre. Ouais. J'ai un petit souci. Est-ce que je pourrais te voir ici dans le caméra, mon ami? Oui, Car je vois rien. Excusez-moi. comment je Excuse- peux faire ça? Je vais essayer. Au début, j'étais en train de voir, mais maintenant, je vois Mais, rien. Je vois que dalle, on va dire en français. não, tá me mostrando aqui que tá funcionando o meu vídeo. Oui, oui, il marche, mais j'arrive. Ah, ça va. Là, je te vois. Maintenant, je te vois. Oui, nickel. Ah, ok. Agora eu tô te vendo, tá? Très bien. É porque antes estava só o. C'était vraiment. Ai, é porque tá a Il n'y avait câmera pas para de choses frente. bloquées. C'est ça. Et pardon, combien de temps est-ce que tu m'as dit que tu as vécu à Paris? Uh, oh, não. Un an. Oui, c'est cool. Et qu'est-ce que tu as fait à Paris? Donc, qu'est-ce que tu y as fait, je vais dire? Tu as J'ai étudié étudié, tu as fait la fête. beaucoup de la fête. Ah oui, Et, j'imagine. C'est euh, très sympa de faire la exact. fête à Paris. Euh, et aussi étudier le français. J'étais là-bas pour étudier le français et D'accord. ouais, Pardon, l'audio a été coupé, excusez-moi. Excuse-moi. eu vou tirar a capa daqui do meu telefone, porque talvez isso esteja Ah, dificultando. ça va. Não, só o áudio que cortou um pouquinho, tá, Eduardo? Aí eu não. Essa última frase, cette dernière phrase que tu viens de me dire, c'était coupé. Pardon. Alors, j'ai étudié le français seulement là-bas. Oui, J'étais ça va. à C'était quelques cours, je vais dire, qui faisaient partie d'une fac, d'une certaine université, parce que j'ai déjà eu certains élèves ils sont allés et, par exemple, ils ont fait des cours à la fac, à l'université de Sorbonne. Des cours de oui, oui. français, mais c'était quelque chose par rapport à l'université de Sorbonne, tu vois. Donc, En fait, j'aimerais bien savoir si c'était une chose pareille. oui, oui. En fait, c'était un cours qui s'appelle Eurocentre en rue Ça Dauphine, va. passage Dauphine en fait, en Saint-Germain. Ah, ça va. Oui, je vois. Je comprends. Très bien. Seulement, français, c'était pas dans l'université. Ah oui, c'est cool. Mais tu arrives à parler, c'est le plus important. Tu m'as dit que tu gères, tu parles pas ou quel que soit, mais c'est sympa. Tu t'exprimes, tu dis ce que tu veux et je suis sûr que
je vais dire, par rapport au cours, à la classe de français, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste améliorer en fait le français que tu as déjà, c'est ça. Et tu arrives à bien écrire, tu écris bien ou pas? Ou tu as des soucis quand tu vas écrire la langue française? Je pense que c'est un peu difficile pour moi, hein. C'est vrai? Oui, oui, je sais pas. Non. Mais, On va mais, essayer, mais je sais pas. non, mais c'est une chose, par exemple, si on écrit bien, de toute façon, on arrive à bien parler. Comme là, je remarque déjà que tu peux parler, je suis sûr que tu vas gérer par rapport à l'écrit. D'accord? Et ici, si je te parle quelque chose que tu ne me comprends pas, tu peux bien me le dire, ça va? Donc, tu peux me dire, Leandro, doucement, je n'ai pas compris, excusez-moi, pardon. Parce que sinon, je vais penser que tu es à Parfait, tout bien moment sûr. en train de me comprendre, ça va? C'est cool. Et donc, tu habites dans la région de Rio ou tu habites vraiment dans la ville de Rio de Janeiro? J'aimerais bien savoir. Toi À aussi? Rio? Toi Pardon? aussi? Non, 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 Toi en fait, j'habite à Brasilia. À Ah, Brasilia. j'ai Oui, oui. j'ai écrit en Instagram seulement professeur de français et tu Ça as va. apparaissé, você apareceu, comment je peux Tu dire as ça? paru. Dans le cas, tu peux bien dire tu m'as paru. Tu m'as paru. Você me apareceu. C'est ça. C'est vrai, sur Instagram, j'étais apparu, c'est ça? Exactement. Ah, c'est Et- cool, c'est sympa. oui. Donc, je pense que ça marche très bien pour toi, hein? Ah oui, c'est clair. En fait, pas vraiment, parce que j'étais habitué à avoir des cours juste présentiels. Et avec la pandémie, les lockdowns, les couvre-feux, je vais dire, j'ai dû m'habituer vraiment à cette, je vais dire, dans ce domaine d'Internet et tout ça, parce que je suis un peu timide, tu vois. Je n'ai Mhm. pas la honte d'avoir des classes ou une salle avec beaucoup d'élèves. Mais quand je pensais à une chose par rapport à l'Internet, me montrer ou ce genre de choses, j'avais le frisson. J'avais Et beaucoup d'élèves qui me disaient, Leandro, il faut que tu aies un compte Instagram, il faut que tu te montres sur Internet. Et moi, non, non, ça va. Je n'ai pas besoin de ça. Et en fait, je n'en avais pas besoin. Mais à partir de 2020, j'ai dû, je vais dire, m'habituer parce que la vie a complètement changé, n'est-ce pas? Actuellement, c'est le digital, c'est l'online ex- qui commande, non? Si on ne s'habitue pas, on serait vraiment écarté. Écarté, je vais dire, a gente vai ficar de fora, né? uh-huh. Et voilà, même pour moi, ça ne change pas grand-chose parce que même dans mon cours particulier, je veux dire, dans mon cours sur ligne, mon cours, je dirais le FFV, ou Fale Français de Verdade, je travaille avec les élèves d'une façon en live. J'aime beaucoup être avec les élèves et discuter y avoir ce feedback. Parce que juste des cours recordés, comme j'ai déjà fait des cours recordés, par exemple, par rapport au marketing digital, j'aime pas trop. Ce sont des choses trop froides. Acaba Mhm. que fica, je sei pas se tu m'as compris, mas acaba que no fim, em português, vite fait, essa coisa do online fica muito frio quando você só trabalha ali entregando uma coisa gravada. Por mais que haja muito, eu consigo agregar bastante valor, eu prefiro estar com os alunos, né? Interagindo, tendo feedback. Ontem mesmo tive aula com uma das turmas que eu tenho do FFV e nenhuma aula é igual, porque como eu estou ao vivo, então consigo sempre estar ali interagindo, trazendo algo diferente, mesmo que eu trabalhe o mesmo conteúdo. São novos contextos, são novas ideias e tudo mais. E é isso que faz vamos dizer, do meu curso, da minha metodologia, algo diferente. Porque não fica aquela coisa sempre igual, que é como a metodologia tradicional, né? Sempre os mesmos livros, aquela coisa engessada e chata. Você fica muito. Uma das coisas que eu dizia em francês, j'aimais pas trop être attaché. Então, eu não gostava de ficar preso. E é isso que eu faço com os alunos. Eu não quero que eles fiquem presos, eu quero que eles criem independência. Je veux vraiment que les élèves aient l'indépendance par rapport au langage. Ça va? Bien sûr. Très bien. Et mon ami, est-ce que tu as des questions? Tu veux bien poser des questions? Par Parce que exemple. je peux parler couramment le français, seulement pour avoir les conversations avec mes amies françaises et quand je voyage aussi pour
vivre là-bas, je ne sais pas. Oui, Euh, bien sûr, c'est clair. donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut... comment Travailler. la classe? Euh, L'audio a été coupé, excusez-moi. Tu voudrais savoir comment seront les classes, n'est-ce pas? Ah oui, bien sûr. Par rapport, par exemple, si nous allons avoir des cours particuliers, les classes, elles seront personnalisées. Donc, les classes, elles seront pour Eduardo, d'accord? Et là, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as besoin. Il me faut juste savoir ça, d'accord? Par exemple, ah, Leandro, comme tu m'as dit, j'aimerais parler plus couramment. Mais là, tu parles déjà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste améliorer ton français. Par exemple, tu m'as dit parler avec des amis françaises. La française. Donc, on va juste améliorer le français que tu as déjà. Então, a gente só vai aprimorar mesmo, como se fosse diamante. A gente vai lapidar cada vez mais pour que tu puisses écrire, parler, et c'est clair, lire et comprendre le français, comme tu fais déjà en portugais. Ça va? Et là, comme je remarque déjà que tu as une très bonne base, ce ne sera pas difficile. Ça va? Parfait. Par exemple, on va travailler. Oui, le plus important, c'est quand on arrive à bien parler, c'est clair, avoir le français dans la tête et plutôt dans l'écrit. Par exemple, si tu as besoin d'avoir un master, un doctorat, ou par exemple, si tu veux quand même avoir une formation en France ou dans n'importe quel pays francophone, tu seras déjà préparé. Et ça, c'est le plus important. Tu as déjà fait le test d'ELF ou TCF? Non, non, je n'ai Non, pas pas. pour l'instant. Par exemple, Non. après, si tu veux passer en test TCF, ce sera trop facile pour toi. Ça Mhm. va? Parce que tu parles déjà. Donc, Et après, l'écrit, c'est tranquille. C'est presque comme tu fais déjà d'une façon orale, mais dans l'écrit. D'accord? Ouais. Alors, moi, je travaille avec les élèves les trois caractéristiques. Donc, ce sont l'oral, quand on parle, c'est clair, l'acuité auditive, donc l'écouter vraiment, et la compréhension, je veux dire par rapport à la lecture. Parce que si on lit un texte en français et on n'arrive pas à trop le comprendre, c'est pas bon. Parce que Mhm. c'est le même, je veux dire, c'est le même, comment ça s'appelle, l'habilité, ou le même skill que nous utilisons dans le portugais. Ça va? Et là, si tu n'as pas encore cette habilité avec une bonne aisance, on va travailler ça. Là, je vais dire, tu auras tout ce qu'il faut pour bien parler, pour bien écrire et pour bien comprendre la lecture. D'accord? Parce que dans le texte, ou même dans une fac, la compréhension, elle est très, très importante. Et je remarque les élèves, parfois non. C'est très commun qu'ils n'arrivent pas à comprendre le texte. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. En fait, je le sais parce que j'ai déjà travaillé dans les écoles d'une façon traditionnelle, n'est-ce pas? Et je pense qu'ils font exprès. Ça va? Tu comprends? Ils font exprès? C'est quoi l'exprès? Faire exprès, eles fazem de propósito. Como eu tô, Ah, tipo assim, eu já dei aula em escolas tradicionais e eles fazem um pouco de propósito. Vamos dizer, é meio que uma coisa inconsciente, mas consciente, sabe? Para manter o aluno preso ali, anos a fio e fazer com que ele passe muito tempo pagando mensalidade. E no fim das contas, tipo assim, vai ensinando aquela coisa a conta gotas, entendeu? E não é o meu intuito. Ce n'est pas mon but. Eu quero criar independência nos alunos. Tanto que, tipo assim, cara, dá mais ou menos 6 meses de aula, o aluno, menos até, 4 meses, 3 meses, eu vejo que o aluno já está, eu já vou deixando ele solto. Tem aluno até acha ruim, mas por quê? É porque eu não quero que o aluno fique dependente de mim, entendeu? Na vida a gente tem que ser independente, a gente tem que ser, tipo assim, voar. E você já estudou, creio eu, por inglês, alguma metodologia, escolas, e francês pela metodologia. Você sabe como é que funciona. O livro, você tem ali aquele determinado conteúdo. Virou a página, você não volta para estudar aquilo novamente, né? Já era, aí vai outra coisa. Então, o que acontece? O processo de aprendizagem, o processo cognitivo, ele funciona pela assimilação e acomodação.
Se você tem muita informação e não tem o delay, não tem o tempo correto de assimilar tudo aquilo, fica tudo muito confuso na cabeça. Como assim? Não sei se eu cheguei a te explicar, você chegou a ver lá no meu Instagram, os 3 pilares do método Fale Francês de Verdade. O primeiro, Eduardo, vou falar um pouquinho em português, tá? Para ficar bem claro. É a padronização neurolinguística. Como assim? Como o francês e o português derivam do latim, as estruturas frasais, elas são muito parelhas, são muito semelhantes. Por exemplo, eu quero falar francês. Vou até escrever, você está vendo aqui a telinha, né? Ótimo. Então, por exemplo, essa questão que eu estava falando, questão do âmbito também da escrita. Eu quero falar francês. Assim você me vê, continua me vendo direito ou não? Oui, je te vois très bien. Estou te vendo muito bem. É mais a questão, porque como eu estou com essa parte da telinha aberta, entendeu? Para saber se você está conseguindo ver aí, tá? Por exemplo, je veux parler français. Nessa estrutura, a gente vai ter literalmente a mesma coisa. Eu quero falar francês. Só que o tempo inteiro é assim. Então, o que acontece? Quando você entende, quando eu digo você aqui, o seu cérebro entende esses padrões linguísticos, cara, é como se virasse uma chave. Por que eu estou falando? Porque foi assim comigo. No início, eu passei mais de 6 meses estudando francês antes de ir para a França. Cheguei lá, foi só perrengue, eu não falava uma frase. E aí, aquilo foi me deixando muito cansado e frustrado, né? Porque cheguei lá, achei que, cara, agora eu vou aprender. Não, eram os mesmos livros, aquela mesma metodologia, aquela mesma coisa. Aí eu falei, putz, se eu continuar assim, eu não vou aprender. Aí foi quando eu pensei, comecei, tipo assim, meio que algo dentro de mim falando, Leandro, você tem que pegar isso que você já estudou, só que trazer para um contexto prático, um contexto realmente real, do qual você vai utilizar. Porque é isso. Aprender um idioma é o quê? Você quer falar, você não quer ficar estudando gramática, você não quer nada disso. E é esse o intuito, esse é o ponto-chave do Fale Francês de Verdade. Não é te tacar gramática ou regras ou conjugação de verbo de forma aleatória. Não, é te fazer independente. É o quê? Criar na sua mente, vamos dizer, desenvolver, como eu expliquei, por esse processo cognitivo, a forma da qual você fica livre. Então, você consegue falar no presente, frases afirmativas, negativas, perguntas no passado, no imperfeito e todos os outros tempos. Tu as étudié jusqu'à quel temps verbal? Ou tu as étudié tous les temps verbaux? Je sais pas, j'ai oublié parfait, ça. Subjonctif, futur simple, conditionnel. Você estudou todos os tempos verbais ou não? Tipo assim, você consegue falar estrutura, contextos no imperfeito? Eu falava, eu andava, eu caminhava, eu fazia. Não. Eu já devo ter estudado isso, mas eu já não me lembro de nada. Ah, não, tranquilo. É isso que acontece. A gente acaba estudando. É aquele ré? Não, o ré ele vai ser o teria, vai ser o condicional. Por exemplo, se eu falar assim, ontem mesmo eu trabalhei um pouco dessa parte. Tipo assim, eu teria, né? Se eu entrar nesse âmbito, vai ficar assim, j'aurais. Só que ele, como eu teria, para eu teria, envolve uma condição. Então, o próprio tempo verbal condicional. Eu teria, sei lá, eu teria mais conhecimento do francês se eu estudasse mais. J'aurais plus de connaissances en français si j'étudiais plus. Tipo isso, entendeu? Você consegue criar estruturas assim? Eu teria, eu faria, se eu fizesse, se eu tivesse. Eu acho melhor a gente recapitular tudo, na verdade. Não, sem problema. Eu estou perguntando só para eu ter um feedback, tá, Eduardo? Só para eu entender sim. como que funciona, como que está a sua cabeça atualmente, como que está o francês, tá? Por isso que eu estou perguntando. Eu acho que é melhor a gente começar quase que do zero. Sim. E aí ir avançando na medida com que a gente for achando que tiver fácil. Não, excelente. Assim. Porque eu acho que tem medo da gente pular e alguma coisa ficar muito mal feita ali no passado. Sim, essa que é a questão. Principalmente quando a pessoa já estudou o francês, às vezes ela vem, eu costumo dizer assim, com alguns carrapichos, que são vícios de linguagem, entendeu? São probleminhas, né? São alguns viciozinhos ali que ela tem aquilo inerente e ela acha que está certo, porque no devido momento, quando ela estava estudando ou coisa e tal, não lhe foi dito. Não foi, por exemplo, olha só, Eduardo, você está falando errado aqui. Pá, uma das coisas que me ajudou, muito a evoluir no francês
foi essa questão das correções. Eu chegava para os meus amigos, eu era cara de pau, eu falava, cara, dès que je fasse une erreur, mon ami, tu peux bien me corriger. Tipo assim, cara, assim que eu fizer qualquer erro, você pode me corrigir. E era engraçado, eu abria a boca no início, pá, correção, eu ficava até, oh putain, mais qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à parler français. Tipo, eu ficava até bolado, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas não, quando eu recebi a correção no devido momento, ou seja, naquele momento oportuno do erro, pá, o que acontecia? Eu conseguia assimilar o correto e, de forma intrínseca, internalizá-lo. Então, se eu, porventura, logicamente que eu ainda errava. Quando eu errava, eu já tinha subterfúgios para me corrigir sozinho. Então, é essa a questão. Aqui não faz, dizendo aqui, de modo geral, os alunos que chegam, que nunca estudaram, eles começam, até vão falando, às vezes, aqui uma coisa ou outra errada, mas quando eu corrijo, depois ele já consegue se autocorrigir. Então, essa que é a questão. E aí você vai ficando, como eu mencionei, independente. É isso. O meu intuito aqui, eu não digo nem que sou professor, eu sou um facilitador, tá? Eu consigo mostrar para você, quando eu digo você, o seu cérebro, a melhor forma e a forma mais simples e prática de falar o francês, de escrevê-lo e de compreendê-lo. Vivendo a língua, que seria o terceiro pilar, tá? O segundo é a neuroplasticidade voltada à fluência. Você já ouviu falar da neuroplasticidade, Eduardo? Não. A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade do nosso cérebro de criar novas sinapses. Então, eu até quero fazer posteriormente, eu tenho um videozinho aqui de vários neurônios e mostra, tipo, eu acho que é aquele como é que é o nome? Microscópio, em português, perdão. Microscópio eletrônico, ele se ligando a outros neurônios. Então, quanto maior essa rede neural, para que a informação passe, mais fácil e mais rapidamente a gente aprende. Entendeu? Então, esse é o segundo pilar, neuroplasticidade voltada à fluência. Como assim? Eu consigo desenvolver nos alunos sinapses para que o idioma francês, entre aspas, a nova informação, o impulso nervoso, passe com uma maior clareza. Porque quando a gente precisa falar, seja o inglês, francês, qualquer outro idioma, essa coisa da gente travar, por que a gente trava? Porque o caminho neural, entre aspas, a sinapse, ela não está bem formada. Então, a informação ela fica truncada. Fica tipo, pô, eu já estudei isso, aquilo, agora deixa eu tentar juntar tudo isso. Aí não consegue. Fica aquela coisa e trava. Entendeu? Agora, quando você já consegue definir todo esse trajeto, todo esse atalho neural, o aluno flui. Logicamente, da mesma forma que a gente aprendeu o idioma português, vivendo o contexto, então vivendo a língua, tá? Você não eu não vou te ensinar regras gramaticais, nem ficar trabalhando de forma conjugações verbais, nem nada. Eu vou te ensinar o francês que você precisa para o seu dia a dia. Par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas me dire 3 petites choses. Je suis sûr que tu peux le faire. Par exemple. Je suis allé à office, comment je peux dire? Je suis allé au bureau, c'est ça? Eu fui ao escritório? Bureau. Ou você queria falar que foi ao trabalho? Ao escritório para trabalhar. Voilà, donc je suis allé au bureau pour travailler, ou je suis allé au travail. Dessa forma, você pode jogar direto assim, ó. Je suis allé... Pardon. Je suis allé... Là, tu arrives à bien voir? Oui, parfait. Je suis allé au travail. Et voilà. Pronto, eu fui ao trabalho. Donc, je suis allé au travail. Très bien. Une autre chose, une autre petite chose. Je vais faire du yoga. Très bien. Quoi de plus? Et aussi, j'ai mangé quelque chose au Par exemple, lunch. Tu as déjeuné avec ta famille? Le petit déjeuner? Non, non, tu as déjeuné. Lunch, pardon. Calma aí. Almoço. Calma aí, excusez-moi. Às vezes eu fico travado no português. É engraçado, tá? Eu também, engraçado isso. Calma aí. Almoço, pardon. Tu as déjeuné avec ta famille? Ou avec quelques amis? J'ai mangé seul. J'ai déjeuné seul. Ça va, très bien. Au bureau. Au bureau, tout à fait. Voilà. Tu as géré. Tu m'as dit 3 choses que tu as fait aujourd'hui. E c'est ça le plus important. Ou seja, você me falou 3 coisas que você fez e é isso que é importante. Entendeu?
realmente o francês para que você possa trazer a vivência. Nada de gramática, nada, isso é muito chato. Até porque o processo com o qual a gente aprende, vamos dizer, na metodologia tradicional, é o inverso. Para a gente, por exemplo, quando a gente vai começar a estudar gramática no português, nós já somos fluentes, né? Não é? Sim. Agora, o contrário, quando você vai estudar inglês, você vai estudar francês ou outro idioma, você não é fluente. Então, por quê? Cargas d'água, eles vão destacar a gramática. Poxa, na verdade eu sei o porquê, como eu já te falei, eu já dei aula em escolas. Porque você vai ficar muito tempo batendo estaca ali naquele mesmo ponto, entendeu? Então, infelizmente, eles envolvem a questão do financeiro, do lucro. E são salas com muitas pessoas. O francês não é uma língua para você ter uma sala com 15, 20, 30 alunos. Jamais. É uma língua de muita sutileza. C'est vraiment une langue très subtile, que remarque la subtilité. Ou seja, como que um professor vai gerir uma sala com 10? Eu estou colocando 10 por muito baixo. Eu já vi aulas com 30, 40 alunos, tá? Então, poxa. Aí eu vejo o cara falando errado, o professor... Isso que eu já vi, já presenciei inúmeras vezes. O aluno falando errado e o professor, très bien. Mas por quê? Porque ele depois já tem que corrigir o outro, e o outro, e o outro. Claro. Então, brother, desculpa. Que se dane, très bien, você está muito bem. Não. Aí o cara acha que está aprendendo e não está. Aí fica lá tempos e... Mas é isso, você já sabe, né, como é que funciona, né? A maioria dos alunos já tiveram um pouco desse contato aí, entendeu? Mas então, Eduardo, par rapport à l'avenir, com relação ao futuro, você pretende morar na França, Quebec, algum país assim? Ou, por enquanto, não? Sei lá, como é que andam os seus planos? Para eu já ter um enfoque mais personalizado também com relação às aulas. Eu talvez vá morar na Europa em breve, assim, não sei aonde. Bacana. Mas sim. é porque eu morei em Londres 5 anos. Eu nasci legal. no Rio, aí me mudei para Fort Lauderdale, que é um lugar do lado de Miami. Aí sim, voltei para o Rio, aí depois fui para Suíça, aí voltei para o Rio, fui para Paris, voltei para o Rio, fui para Londres. Legal. Aí fiquei em Londres agora nos últimos 5 anos e voltei para cá há pouco tempo. Mas então eu tenho muitos amigos internacionais, muitos amigos franceses e eu converso com todo mundo em inglês por ser a língua universal e a língua que eu tenho mais facilidade. Mas eu gostaria de ter o meu francês bem afiado, assim, justamente para poder me comunicar com todo mundo. Até quando eu estiver viajando para lá também, poder falar com todo mundo na língua, porque eu acho mais legal. Com certeza. Ainda mais com os franceses. É um momento perfeito, né? E eles gostam, e eles nos ajudam. Eles são muito solícitos. Você já sabe, né? Eles são solícitos pra caramba, né? Eu vejo alunos que falam mal dos franceses. Eu falo, ué, mas como assim? Como é que você tá falando mal, cara? Os franceses que eu conheci são aquelas pessoas, tipo assim, que te ajudam, que estão com você. Lógico, você tem que conquistá-los, porque né? tem os parisienses, né? Que são um pouco mais complicados, estressados. Sim, não. Eu tive a sorte, né? J'ai eu la chance de bien habiter au sud. Então, eu morava no sul, né? Eu morei em Marselha, Aix-en-Provence. Ai, que Então, vamos dizer, eu conheci os franceses mais de boa, né? Mas com relação ao parisiense, é questão de tempo, é questão de confiança, né? Qualquer ser humano exige um pouco mais de confiança, né? Vamos dizer assim, né? Mas com relação a isso, pode ficar tranquilo, tá, Eduardo? Com o francês que você já tem, a gente, como eu mencionei, a gente só vai aprimorar e vai trazer bastante para essa questão da leitura, compreensão, tá? Interpretação e tudo mais, que num futuro próximo, vamos dizer assim, você já estará apto para passar num qualquer teste, se precisar, entendeu? TCF, DELF, DALF, assim como um mestrado, um doutorado. Então, pode ficar tranquilo, tá bom? Beleza. Aí, quer fazer alguma pergunta? O que você precisar, pode falar. Eu tenho um call daqui a 3 minutos, porque a gente atrasou. Quê? Eu tenho um call daqui a 3 minutos. Vous avez... Oui, tá, beleza. Então, eu queria ver com você qual é o valor das aulas, como é que eu posso pagar, como é que a gente faz, qual é o dia de disponibilidade, se a gente já marca nesse horário de agora ou se... Sim, não, aí com relação à disponibilidade, meus horários são bem, entre aspas, flexíveis, tá? Só que é um flexível, como assim? Como hoje em dia eu tenho
essa parte do online, tipo, ocupa muito do meu tempo. Só que eu consigo remanejar, entendeu? Então, tipo assim, a gente vai ter um horário determinado, coisa e tal. Só que, Leandro, poxa, hoje eu não vou poder ter aula. Com 6 horas de antecedência, você me avisando, sem problema, a aula é remanejada. Agora, avisou, tipo assim, não está nesse período de 6 horas, a aula vai ser considerada dada, tá? Tipo, só para ficar claro, entendeu? Com relação ao... Perdão, eu vou só parar de gravar aqui, porque eu não gosto de passar as informações assim, tá? Rapidão.